A casa de um servo medieval tinha o tamanho de uma vaga de garagem, e ele dividia esses 15 metros quadrados com os animais. Pois é, mas a genialidade estava na estrutura. Eles erguiam esqueletos de madeira de carvalho sem usar um único prego de metal. As vigas eram conectadas com encaixes perfeitos, travados com pinos de madeira. A madeira principal era usada ainda verde e, conforme secava, encolhia e apertava os pinos, criando uma junta que fica mais forte com o tempo. Essa técnica é só uma das que a gente explorou na nossa série sobre construções e arquitetura da Idade Média. Este é o último episódio, o 5º de 5. Se você caiu de paraquedas aqui, a playlist completa tá no canal para você maratonar tudo na ordem certa. Então, voltando ao assunto, a questão é: como uma tecnologia de 800 anos, sem parafusos e sem concreto, pode ser a resposta para as casas sustentáveis do futuro? A resposta está na filosofia por trás da construção, e ela é bem diferente da nossa. E já que estamos falando de construir coisas que duram, construir um canal forte também depende de uma boa fundação. E a fundação aqui é o seu like. Ele não custa nada, mas segura tudo para pé. Para começar, essa eficiência não vinha de um grande plano, mas de uma resposta direta e brutal à realidade. A construção medieval, que durou do século V ao XV, era puro pragmatismo. Após a queda de Roma, técnicas como o concreto romano, o opus caementicium, praticamente desapareceram. Só eram usadas em igrejas ou castelos. A vasta maioria das pessoas construía com o que tinha à mão: madeira, terra e palha. Pensa nisso, a população europeia mais do que dobrou nesse período. Saltou de cerca de 30 milhões de pessoas no ano 700 para quase 80 milhões em 1300. Essa gente toda precisava de um teto. A estrutura social ditava tudo. Um servo camponês tinha sorte se tivesse uma cabana de 15 a 20 metros quadrados, muitas vezes dividida com animais. Já um comerciante na cidade em ascensão podia ter uma casa de vários andares. E o conhecimento para construir isso tudo era passado de mestre para aprendiz, formalizado a partir do século XI nas guildas de carpinteiros e pedreiros. Eles eram os guardiões da técnica, e a prova de que funcionava está de pé até hoje em cidades como York, na Inglaterra, e Rouen, na França. E a base de tudo isso, especialmente no norte da Europa, era a madeira. A técnica era o timber framing, ou Fachwerk em alemão. A escolha era quase sempre o carvalho, denso, resistente a pragas, incrivelmente durável. Vê só, existem vigas de carvalho de 800 anos ainda sustentando telhados. O método era engenhoso. As árvores eram derrubadas no inverno, com pouca seiva, e a madeira era usada verde, ainda úmida, porque era mais fácil de trabalhar. Mas o segredo não era só a madeira, era como a protegiam. A estrutura nunca ficava direto no chão. Ela era erguida sobre um embasamento de pedra, um plinth, ou sobre pedras individuais, os padstones. Isso afastava a madeira da umidade do solo, evitando que apodrecesse. É uma solução simples e brutalmente eficaz. Provas arqueológicas no vilarejo abandonado de Warren Percy, na Inglaterra, mostram exatamente os contornos dessas fundações, marcando onde existiram casas há séculos. Com a estrutura de pé, o desafio era conectar tudo. Pregos de metal eram um artigo de luxo, caros e difíceis de fazer. A solução foi um sistema sofisticado de encaixes. O mais comum era o de malite e espiga, ou mortise and tenon. Uma ponta de viga entrava num buraco em outra. Simples. Mas a genialidade estava na fixação. Eles usavam cavilhas de madeira, os trunnions, geralmente de carvalho ou freixo. E aqui vem o detalhe: as cavilhas eram de madeira seca, inseridas nas vigas principais, que eram de madeira verde. Conforme a viga secava, ela encolhia e abraçava a cavilha com uma força tremenda, criando uma junta que só ficava mais forte com o tempo. Para pontos de alta tensão, usavam encaixes ainda mais complexos, como o rabo de andorinha. O Barley Hall, em York, reconstruído com base em achados do século XIV, é um testemunho vivo dessa maestria. Ok, o esqueleto de madeira está montado e travado. E as paredes? O preenchimento mais comum era o wattle and daub, nosso conhecido pau a pique. Eles teciam uma treliça de varas flexíveis, como aveleira ou salgueiro, entre as vigas.
Depois, cobriam essa treliça com uma pasta de argila, areia, esterco animal para dar liga e palha para evitar rachaduras. O resultado era uma parede leve, barata e um ótimo isolante térmico. Para finalizar, uma camada de cal, a caiação. Isso não era só estético. A cal impermeabilizava e tinha propriedades antibacterianas. Percebe a inteligência? Em lugares mais secos, como no sul da Europa, usavam adobe. E os tijolos cozidos, uma tecnologia romana que havia sumido, começaram a reaparecer no século XII, principalmente em regiões com pouca madeira, como Flandres. Poucos conhecem essa parte da história. Se foi novo para você, considere curtir. Deixe nos comentários qual parte dessa história mais te impressionou. E se você gosta de histórias sem filtros, que vai direto ao ponto, inscreva-se. Posto vídeos toda semana. Mas nem toda casa podia se apoiar em fundações simples. Para estruturas maiores, a base era de pedra. A técnica mais usada era a alvenaria de entulho, ou rubble masonry. Usavam pedras locais, sem muito acabamento, unidas por argamassa de cal. O processo para fazer essa argamassa, descrito em textos como o De Diversis Artibus do monge Teófilo do início do século XII, envolvia queimar calcário para criar cal viva, que era misturada com areia. Essa argamassa era respirável, permitia que a umidade evaporasse da parede. Em regiões montanhosas, como na Escócia, usavam a técnica de pedra seca, empilhando pedras sem argamassa nenhuma, contando apenas com o peso e o atrito. A função era sempre a mesma: distribuir o peso e, mais importante, criar uma barreira contra a umidade do solo. Com a base segura, o próximo ponto crítico era a cobertura. O telhado mais comum era o de colmo, feito com feixes de palha. Um telhado desses com uns 30 centímetros de espessura e um ângulo bem íngreme, acima de 45 graus para a água escorrer rápido, podia durar até 50 anos com manutenção. O problema? Era altamente inflamável. Um risco absurdo nas cidades apinhadas. Tanto que leis contra telhados de palha começaram a aparecer em Londres já em 1212, depois de incêndios devastadores. As alternativas eram caras: telhas de madeira, a dósia em lugares como Gales, ou telhas de cerâmica. Outra tecnologia romana que voltou com força nas áreas urbanas ricas a partir do século XIII. E por dentro, como essas casas funcionavam termicamente? As paredes de wattle and daub já isolavam bem. Para um extra, preenchiam vãos com musgo seco ou lã de ovelha. O piso térreo era de terra batida, coberta com palha ou juncos que eram trocados de vez em quando. Essa camada vegetal isolava do frio do chão. A fonte de calor era o fogo, mas o método mudou tudo. Nas casas simples, uma lareira aberta no centro do cômodo enchia tudo de fumaça, que saía por um buraco no teto. A grande inovação foi a chaminé de parede. Ela apareceu primeiro nos castelos, no século XI, e se tornou comum nas casas de comerciantes a partir do século XIII. Isso permitiu controlar o fogo e jogar a fumaça para fora, uma revolução no conforto doméstico. Mas o controle do fogo era só metade da equação. A outra metade vinha do céu, de graça. A orientação solar era uma estratégia silenciosa de aquecimento e iluminação. Em climas frios, as casas eram posicionadas com a fachada principal e as maiores aberturas voltadas para o sul, para absorver cada raio de sol do inverno. A parede norte, castigada por ventos gelados, era quase cega, com poucas ou nenhuma janela. Isso não era estética, era sobrevivência. As janelas eram pequenas para não perder calor. Vidro era um luxo absurdo. As aberturas eram cobertas com postigos de madeira, tecido embebido em óleo ou até finas lâminas de chifre de animal, polidas até ficarem translúcidas. A luz entrava, mas a privacidade e o calor ficavam. A organização interna seguia a mesma lógica. Áreas de trabalho, como a cozinha, recebiam mais luz. Os quartos de dormir ficavam na penumbra. Eles estavam essencialmente praticando design solar passivo, um dos pilares da arquitetura sustentável moderna. O princípio de orientar uma construção para trabalhar com o ambiente e não contra ele é mais relevante do que nunca. Mas gerenciar o calor do sol não adiantava se a umidade da chuva destruísse a fundação. A gestão da água era uma obsessão.
Telhados íngremes funcionavam como coletores, canalizando a chuva para calhas de madeira que alimentavam barris ou cisternas subterrâneas. Essa água era para uso doméstico e, crucialmente, para combater incêndios. Para manter a casa seca, cavavam valas ao redor da fundação e as preenchiam com cascalho. Eram os drenos franceses, uma invenção que desviava a água e protegia a estrutura da podridão. O saneamento, por outro lado, era direto ao ponto. Latrinas externas no campo. Nas cidades, as casas mais ricas tinham garderobes, uma espécie de banheiro projetado para fora da parede, onde os dejetos caíam num poço. Registros da cidade de Norwich do século XIV mostram a preocupação com isso. Havia regras rígidas sobre onde esses poços podiam ser cavados para não contaminar as fontes de água potável. Uma linha tênue entre a saúde e a praga. O dreno francês é usado até hoje para proteger edifícios. Eles só não tinham o nome chique. Essa dependência de soluções locais não se aplicava só à água. Era a regra de ouro. O conceito de quilômetro zero não era uma escolha de estilo de vida. Era a única realidade possível. Transportar materiais pesados era caro e demorado demais. Então tudo vinha de perto. A madeira da floresta do senhor feudal, a pedra da pedreira da região, a argila e a palha do campo ao lado. O resultado disso foi uma diversidade arquitetônica impressionante. As casas de Cotswolds, na Inglaterra, com seu calcário cor de mel, parecem de outro mundo quando comparadas às da Normandia, com suas estruturas de madeira escura e preenchimento branco. A paisagem construía a casa, e o ciclo era perfeito. Ao fim da vida útil, os materiais orgânicos voltavam para a terra ou eram reaproveitados. Nada era desperdiçado. Essa lógica de usar o que se tem à mão de forma inteligente é o que tentamos trazer aqui. Se você valoriza essa perspectiva histórica, considere se inscrever. Trazemos novas análises como esta toda semana. Mas essa inteligência não era aleatória, ela era organizada. A partir do século XI, o conhecimento técnico foi guardado e transmitido pelas guildas. Carpinteiros, pedreiros, telhadores, todos tinham suas associações. Elas controlavam a qualidade, fixavam preços e, o mais importante, treinavam a próxima geração. Um garoto começava como aprendiz aos 14 anos e passava 7 anos sob a tutela de um mestre. Depois, virava um jornaleiro, viajando para aprender com outros mestres. Para finalmente se tornar um mestre, precisava apresentar sua obra-prima. Para a maioria das casas, não havia plantas. O mestre construtor trabalhava com regras de proporção e modelos em escala, adaptando o projeto aos materiais disponíveis no local. O conhecimento era a verdadeira fundação. Era um sistema que garantia um padrão de excelência, a versão medieval dos nossos conselhos profissionais e certificações de qualidade. E esse conhecimento incluía uma filosofia fundamental. As casas eram feitas para serem reparadas, não descartadas. A estrutura de madeira era modular. Uma viga apodreceu, ela era escorada, cortada e substituída sem derrubar a parede inteira. Um painel de pau a pique rachou, era removido e refeito. Essa mentalidade de reparo em vez de substituição significava que as casas eram organismos vivos que evoluíam com o tempo. A longevidade de um edifício de 800 anos não se deve a uma tecnologia secreta. É o resultado de 3 coisas: materiais de altíssima qualidade, um design robusto e séculos de manutenção contínua. Eles projetavam para o reparo, o exato oposto da nossa cultura de demolição. É o mesmo princípio por trás do direito de reparar que discutimos hoje para eletrônicos. Essa filosofia, junto com os materiais e as técnicas, ecoa diretamente em um movimento muito atual, a bioconstrução. O uso de materiais locais, renováveis e de baixo impacto, o sequestro de carbono em estruturas de madeira, as paredes de taipa que regulam a temperatura e a umidade, a coleta de água da chuva. Tudo isso é considerado vanguarda na arquitetura sustentável. A verdade é que a bioconstrução moderna não está inventando algo novo. Em grande parte, está redescobrindo uma sabedoria que foi esquecida. O futuro da construção pode, de fato, estar no passado.
Mas seria um erro pensar que essa sabedoria se aplicava da mesma forma para todos. Não existia a casa medieval. A realidade era brutalmente dividida pela classe e pela geografia. A casa de um servo no século X era uma cabana de um cômodo, chão de terra, dividida com os animais para gerar calor. Compare isso com a casa de um comerciante de lã do século XV. 3 andares, janelas de vidro, lareiras de pedra e a noção de quartos privados. No sul da Europa, a pedra e o adobe dominavam. No norte, a madeira e os telhados íngremes. Ao longo dos séculos, a evolução do fogo central para a chaminé e a popularização do tijolo e do vidro mudaram tudo. Isso nos ensina que as técnicas medievais não são uma receita, mas um conjunto de princípios. Princípios que devem ser adaptados ao clima, aos materiais e às necessidades, exatamente como a boa arquitetura deve ser hoje. E essa é a grande ironia. Eles não tinham escolha. A adaptação era a única forma de sobreviver. Nós, com toda a nossa tecnologia, escolhemos ignorar o ambiente. Construímos caixas de vidro no deserto e depois reclamamos do calor. A necessidade deles gerou sabedoria. A nossa abundância parece ter gerado uma estupidez muito bem planejada. É tentador olhar para essas técnicas e ver apenas a beleza da simplicidade. Mas essa simplicidade nascia da miséria, do frio e da fome, do medo constante do fogo e da doença. Nós admiramos a resiliência deles do conforto do nosso sofá aquecido, romantizando uma vida que nos esmagaria em menos de uma semana. Uma casa medieval era um sistema aberto, feito para ser consertado por gerações. Hoje, seu celular já nasce com data de validade. Nossos prédios são caixas pretas que exigem um especialista para trocar uma lâmpada. Eles construíam para durar. Nós construímos para substituir. A diferença é que a obsolescência deles era a podridão. A nossa é um modelo de negócio. E com isso, o esqueleto desta série sobre construções e arquitetura da Idade Média está completo. Este foi o último episódio, o 5º de 5. Se você valoriza um conhecimento que não vem com prazo de validade, inscreva-se ou espere o próximo aplicativo milagroso de construção sustentável. A escolha, como sempre, é sua. No fim, a lição é desconfortável. A sabedoria deles veio da escassez. A nossa ignorância é patrocinada pelo conforto.